Olá, você vai ver nesta edição. TCE julga representação envolvendo a Prefeitura de Itapurá. Recurso interposto por prefeita de Cocalinho é parcialmente provido. Duas prefeituras descumprem determinações ligadas à gestão da alimentação escolar. Prefeito de Porto dos Gaúchos recebe determinações. Os detalhes agora no TCE Notícias. Tribunal de Contas julga parcialmente procedente uma representação de natureza interna envolvendo a Prefeitura de Itapurá. Entenda o porquê na reportagem. Em razão da ocorrência de irregularidades decorrente da ausência de transparência nas contas públicas, bem como pela inexistência de metas de resultado primário e nominal no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a primeira Câmara do Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou parcialmente procedente a representação de natureza interna proposta pela Secretaria de Controle Externo, Receita e Governo em desfavor da Prefeitura de Itapurá, sob a gestão de Iraldo Ebertes. O TCE determinou à Prefeitura de Itapurá que realize as audiências públicas para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais em relação aos 3 quadrimestres de cada exercício, observando-se os prazos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Embora não tenha sido comprovada a efetiva realização de audiência pública para demonstração e avaliação no cumprimento das metas do segundo quadrimestre de 2018, conclui pela inviabilidade do arbitramento de multa, sendo suficiente a expedição de determinação legal ao gestor para que, em relação às futuras audiências, sejam demonstradas as suas realizações nos termos da legislação. O relator do processo, o conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira, afastou a aplicação de multa e recomendou ao gestor que proceda à correta publicação dos demonstrativos de execução orçamentária e de gestão fiscal da Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive pela imprensa oficial, sob pena de, em caso de reincidência, incidir multa. Em relação à publicação do relatório resumido de execução orçamentária e de gestão fiscal, apenas no endereço eletrônico da Prefeitura e jornal local, e não na imprensa oficial, considero que os fatos não se revertem de ofensividade suficiente a ponto de ensejar a aplicação de penalidade, bastando uma recomendação ao gestor. O Tribunal de Contas de Mato Grosso deu provimento parcial a um recurso interposto pela prefeita de Cocalinho, mas manteve a multa por descumprimento de determinação da Corte de Contas. Veja. O recurso ordinário interposto pela prefeita de Cocalinho, Dalva Maria de Lima Pérez, foi apresentado contra a decisão do Acórdão 33 de 2019, que conheceu e julgou o monitoramento que declarou o descumprimento das determinações no que diz respeito à atualização de planta genérica de valores do município, tendo assim efeitos tributários no exercício de 2018. A recorrente alegou que o descumprimento da determinação se deu em decorrência da Câmara de Cocalinho não aprovar o projeto de lei 191 de 2017, referente à atualização do documento. Na análise do processo, a relatora, a conselheira interina Jaqueline Jacobs, entendeu que, neste caso, caberia à recorrente editar o decreto executivo, atualizando os valores da planta genérica, já que a Câmara Municipal não havia aprovado o projeto a tempo para o cumprimento da determinação. Todavia, no voto, a relatora excluiu as determinações do acórdão, uma vez que a recorrente encaminhou o decreto municipal publicado em 2018, referente à atualização da planta genérica de valor de IPTU, que terá efeitos tributários no exercício de 2019, e acolheu parcialmente o recurso. Acolho o parecer ministerial subscrito pelo procurador Getúlio Velasco e voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso, mantendo a multa aplicada e afastando as determinações constantes no acórdão, tendo em vista que estas, após reiteradas, foram cumpridas. O voto foi acompanhado pelos demais membros da Corte de Contas. Duas prefeituras não cumprem determinações feitas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso
relacionadas à gestão da alimentação escolar. Saiba quais são na reportagem a seguir. Segundo o relator dos dois processos de monitoramento, o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, as prefeituras de Porto dos Gaúchos e Barra do Bugres não adotaram as providências determinadas pelo TCE através de um levantamento. Esse levantamento foi realizado em 124 municípios mato-grossenses para avaliar o nível de maturidade dos controles internos administrativos aplicados na gestão da alimentação escolar. Em seguida, foram realizados monitoramentos para analisar o cumprimento das determinações constantes no acórdão do levantamento. As determinações foram para que os gestores elaborassem plano de ação para aperfeiçoar a matriz de riscos e controles e para que os controladores internos acompanhassem a execução do plano de ação. O gestor de Porto dos Gaúchos, Moacir Pinheiro Piovesan, e o controlador interno, Natal José Semensato, apresentaram defesa conjunta, mas a unidade de instrução do TCE concluiu pela manutenção das irregularidades atribuídas a eles. Já o prefeito de Barra do Bugres, Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho, e o controlador interno, David Marques de Queiroz, não apresentaram defesa. Diante das razões expostas na íntegra do meu voto, acolho o parecer ministerial, voto no sentido de reconhecer o não cumprimento das determinações contidas no referido acórdão. O conselheiro relator recomendou que os gestores implementem rotinas e procedimentos de controle necessários para o desenvolvimento do sistema de controle interno municipal com relação à gestão de alimentação escolar. TCE identifica irregularidades, julga parcialmente procedente representação interna e faz determinações ao prefeito de Porto dos Gaúchos. Confira. As irregularidades são decorrentes da ausência de transparência nas contas públicas e da inexistência da propositura de meta de resultado nominal no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. O Tribunal de Contas julgou parcialmente procedente essa representação de natureza interna em face da Prefeitura de Porto dos Gaúchos, sob responsabilidade do prefeito Moacir Pinheiro Piovesan, porém não foi aplicada a multa ao gestor. Observo que o atraso na realização de audiência totalizou 7 dias úteis, de modo que inexistiu uma afronta à transparência ou óbice ao controle social. Então concluo pela inviabilidade de se arbitrar multa, sendo suficiente, nesse caso, a expedição de determinação legal para assegurar a observância dos prazos da LRF em audiências futuras. O TCE determinou à Prefeitura de Porto dos Gaúchos que observe os prazos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal para a realização das audiências e para a avaliação do cumprimento das metas fiscais sob pena de multa, caso haja reincidência. O relator do processo, o conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira, recomendou ainda que o gestor proceda à correta publicação dos demonstrativos de execução orçamentária e de gestão fiscal, inclusive pela imprensa oficial. Eu apresento o voto no sentido de conhecer essa representação e, no mérito, julgá-la parcialmente procedente a fim de reconhecer a ocorrência das irregularidades decorrentes da ausência de transparência nas contas públicas e a inexistência de propositura de meta do resultado nominal no anexo de metas fiscais da LDO, afastando, contudo, a aplicação de multa nos termos da fundamentação do voto. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!